Bom, o intuito da gente estar fazendo é para a gente tirar algumas dúvidas de vocês referente à nova atualização da Lucy 5.3, ou até mesmo para tirar dúvidas que a gente não falou sobre estudo ou não falou sobre a nova atualização, mas enfim, as dúvidas que vocês tiverem que a gente conseguir esclarecer. De qualquer maneira, eu vou gravar, tá? Vou gravar esse vídeo e depois eu vou disponibilizar para vocês. Se der, eu mando pelo WhatsApp, se não, eu vou mandar pelo link do YouTube, enfim. A gente vai ver como é que a gente vai fazer. Mas se tiver também alguma coisa que eu não souber responder para vocês agora, vocês não se preocupem, porque eu vou atrás da informação e eu vou repassar para vocês, tá bom? Então, eu vou responder para vocês algumas perguntas que já vieram, que algumas pessoas já mandaram, tá? Até agora a gente tem 11 pessoas aí na live. Acredito que o pessoal, conforme vai dando, vai entrando. Algumas pessoas eu sei que estão trabalhando, então não vão conseguir entrar. Mas a gente vai tentar sempre fazer para adaptar o melhor horário possível. Então, falando um pouquinho assim da versão da Lucy 5.3, né? A gente tem toda uma evolução. Para quem não sabe, a gente começou com a Lucy a utilizar ela na conta de clientes, não só na conta real do Anderson, mas a gente começou a vender ela quando foi em junho do ano passado. Então, a gente tem um histórico aí de mais de 6 meses de Lucy sendo utilizados pelos clientes. Ela se iniciou na versão 3.0, hoje nós já estamos na versão 5.3 e a gente teve um histórico assim fenomenal no ano passado, porém o mercado ele muda e não diferente, ele resolveu mudar esse ano. Tá travando, né, Wesley? Eu acredito que ele trava mesmo um pouco esse programa. Se a gente vê que estiver travando muito, estiver muito ruim de vocês conseguirem entender, vocês me avisem, eu vou tentar fazer pelo Instagram. Eu mando o link do Instagram para vocês. A única coisa que eu não sei se eu vou conseguir gravar para depois as outras pessoas assistirem. Vou ver só um minutinho, eu vou interromper só um minutinho. O som, vocês vão ficar sem me ouvir um pouquinho. Gente, eu acho que talvez seja a velocidade de internet. Ele é um programa que ele é um pouquinho pesado. Então, talvez seja isso. Ó, vou fazer o teste aqui. Teste som, 1, 2, 3. Vamos ver se vocês escutaram. Beleza, então vamos continuar, tá bom? De qualquer maneira, vai ficar gravado. Eu não sei se depois eu vou conseguir editar muita coisa, mas enfim, vai ficar gravado e eu vou encaminhar para vocês. Então, como a gente estava falando, a gente começou com a Lucy no ano passado, em junho do ano passado. Começamos com a versão 3.0, hoje a gente está com a versão 5.3. E a gente vai fazendo melhorias conforme o desempenho dela, tá? A Lucy 5.3, ela continua buscando pullback, então a Lucy, ela é um robô que ela precisa de pullback para ela performar, tá? Então, sempre que a gente precisar de um pullback, se a gente entra numa operação e o pullback, ele não acontece do tamanho, digamos assim, tá? Tamanho suficiente para que a gente consiga chegar no gain quando uma operação vai contra, muitas vezes a gente acaba ficando naquele sofrimento que a gente fala que são os calores, né? E algumas vezes a gente acaba ficando no loss. A 5.3, ela é isenta de loss? Não, ela não é isenta de loss. O Anderson ainda não conseguiu criar um robô que seja 100% isento de loss. Porém, algo positivo que eu identifiquei com os backtests que nós fizemos, e sim, nós fizemos os testes no backtest.
Por quê? Porque se a gente fosse esperar fazer na conta real para poder lançar, se a gente testasse um mês, vocês iriam demorar um mês para receber a nova versão. E assim por diante. Então, assim, analisando os backtests com ela, existem loss, existem sim, mas são loss mínimos. E nós identificamos, quando a gente faz o backtest, o que a gente analisa? A gente analisa a quantidade de entradas que ela faz, a gente analisa qual que é o valor do gain que ela está dando, a gente analisa a quantidade do loss, o valor do loss. Então, a gente não analisa dias específicos, a gente acaba vendo os períodos que a gente roda. E analisando a 5.3, apesar de ter loss, o rebaixamento dela, a garantia de 1.400, ela suportou. Então, não chegou perto de bater os 1.400 reais em qualquer uma daquelas estratégias que eu divulguei para vocês. Tanto a A, quanto a B e quanto a estratégia C. Oi, Raquel. Tem mais gente aí que entrou depois, gente. Tudo bem para quem for entrando aí, depois vai ter disponível o vídeo. Então, só o fato dela não zerar a conta, né, no período que nós fizemos aí o teste de 8 meses do ano passado, nós pegamos o período de abril até novembro, por quê? Porque março do ano passado tivemos muitos circuit breaks, então são situações muito atípicas e que foi por causa do início lá da pandemia, que foi quando a coisa começou a se agravar mesmo. Então, ela tirou a normalidade, digamos assim, do mercado. No dezembro, nós não rodamos também, porque dezembro é um mês que o Anderson ele não costuma rodar robô e nem atuar na mão. Inclusive, dezembro do ano passado, nós atuamos só até o dia 9 de dezembro, e aí ele optou por não rodar mais o robô. E nós fizemos esse ano do dia 11 de janeiro até o último dia útil de março. Por que a gente não pegou o início de janeiro? A primeira semana de janeiro, o Anderson, ele não opera. E aí, quando a gente analisa o backtest desse período que a gente fez, que foram 8 meses do ano passado e praticamente 3 meses cheios desse ano, os loss que tiveram foram super mínimos. Então, para quem entrou com a estratégia lá de 1 e sem o adicional, deixou o adicional normal, teve um loss em 2021 que foi de R$ 246, né? E os outros loss que tiveram no ano passado foram loss pequenos. Foi loss de R$ 5, de R$ 10, de R$ 20 por mês, que resultou bem baixo. Gabi, os tickets de backtests foram feitos com tickets reais ou foram feitos com série histórica? Só um minutinho, Sema, que eu vou tirar já essa dúvida e já te falo. A Sema, só para confirmar para você, tá? Os backtests foram feitos com tickets reais. Então, assim, os loss que nós tivemos foram poucos. E outra coisa que o Anderson, ele também mudou, que as pessoas perguntaram, o que mudou na 5.3? O que teve de mais relevante para mudar da 5.3 em relação às outras, e que foi o que trouxe a diferença no resultado dos backtests, foi o seguinte: o Anderson ele incluiu um filtro, tá? Ah, mas do que é baseado o filtro? Tudo que é feito dentro da luz da Lúcia é baseado em cálculos matemáticos, tá? Então, esse filtro, ele garante com que a gente aumente as entradas em operações que vão dar menos calor. Então, ela aumenta a probabilidade da operação ir direto para o gain e reduzir aquelas operações que a gente tinha que entravam e que davam muito calor. No início não, até dezembro do ano passado, nós tínhamos até um comportamento como clientes em relação à luz. Quando tinha operações com calor, a gente vibrava, né? Porque quanto mais calor a gente sentia, mais gain a gente tinha. O gain era maior. Porém, depois da mudança do comportamento do mercado desse ano,
se tem algo que a gente não quer mais sentir, é calor, né? Porém, é inevitável. Mas o zerar a conta é algo que era muito preocupante para a gente, o zerar a conta, né? Era algo que no histórico passado não havia, mas a partir do momento que aconteceu uma, duas vezes esse ano, então o Anderson, ele parou mais uma vez para olhar o algoritmo e para tentar fazer algo que se adaptasse melhor ao nosso mercado que a gente tem hoje, tá? A proporção de gain para quem tinha antes, né, o financeiro, digamos assim, para quem é nosso cliente desde o ano passado, viu que em relação à porcentagem, acabou até que reduzindo um pouco os gains. Porém, reduzir o gain, mas já reduzir a chance de zerar a conta já é um passo muito grande e acho que vale até muito mais a pena. Porque antigamente a gente tinha a versão que nos dava um financeiro maior, porém a gente sabia que um dia ia chegar o dia de zerar a conta. E a gente não sabia que dia era esse. E com essa nova versão isso ficou trouxe um pouco mais de segurança, né? Porque o intuito aqui não é vender robô e se der gain, ok, se não der gain, tudo bem também, né? Se vocês tiverem loss, tudo bem. Não. Todos nós aqui também usamos o robô, né? E dependemos do robô, assim como vocês, como clientes. Teve uma pessoa que mandou uma questão assim, gente. Se seria possível reduzir o alvo das operações para, com isso, aumentar a quantidade de entradas do robô, tá? Reduzir o alvo das operações, isso já é possível, tá? Então, tem pessoas, a gente fez os backtests e identificamos, pelo estudo que a gente fez, que a primeira operação até 200 pontos, a garantia, ela suporta, né? Tem suportado, pelo menos no período que a gente utilizou. E, gente, desculpa, eu fui ler uma pergunta aqui e me perdi no que eu estava falando. Bom, se podia reduzir. Enfim, a gente pode reduzir. Nós chegamos na conclusão do estudo que a gente fez que 200 pontos suporta aquela garantia na primeira operação. Na segunda operação, a gente não sugestiona a pessoa utilizar mais de 100. Porém, quem quiser reduzir o alvo, eu quero buscar 50 pontos, eu quero buscar 100 pontos, eu quero buscar 150 pontos. Isso já é possível. Porém, a questão de aumentar a quantidade de entradas, então, por exemplo, ao invés de entrar 2 vezes, entrar 3 vezes, hoje o Anderson ainda não acha viável, tá? Quando ele foi fazer a atualização da 5.3, ele já identificou esse teste, porém, assim como no passado, pelo mecanismo que a Lúcia ela ainda utiliza, no passado, para quem utilizou ela em junho, julho e até meados de agosto, a gente estendia as operações para entrarem até as 15h30. Porém, quando entrava numa operação depois da uma, dificilmente era uma operação que não tinha calor, e essas operações depois deste horário eram operações que normalmente não resultavam em gain, elas resultavam em loss. Então, por isso, foi já reduzido o horário para 1h da tarde, que foi o que foi identificado como sendo o melhor para as operações, mas o Anderson, sim, ele está verificando uma maneira da gente conseguir aumentar a quantidade de operações de 2 para 3, mas talvez não postergando tanto o horário, talvez entrando um pouco antes. Mas isso não vai ser para agora, ok? Ele está identificando para ver pelos testes o que se realmente isso vai ser aplicado. Tem muita sugestão que vocês mandam para gente e que às vezes nós como cliente, né, quando a gente manda uma sugestão, às vezes a gente acha que algo não é acatado, porque não foi visto, não foi levado em consideração. Tudo que vocês passarem pra gente, a gente sempre vai passar pro Anderson, seja eu, seja Paulinho, seja qualquer outra pessoa, mas na prática, gente, nem sempre tudo é aplicável, né? Às vezes o que a gente acha que dá para aplicar, não dá. Uma outra coisa que passaram aqui
reduzir o alvo para aumentar as entradas eu já falei. Sobre o stop móvel. O Anderson está vendo a possibilidade de colocar um stop móvel, mas ele ainda não conseguiu achar a melhor maneira de se colocar um stop móvel na Lucy, tá? Mas o que ele tá verificando, o que ele tá tentando ter em mente aí? Quando ela pegar o 0 a 0, tentar já acionar o stop móvel no 0 a 0, e aí se a operação ela continuar andando a favor, a gente vai conseguir pegar um gain maior nos dias que tem muito calor e não vai fechar no 0 a 0. Ou ele tá vendo uma segunda opção, que é quando ela bater o 0 a 0, ela acionar o stop móvel no final do último candle positivo, né? Só que o que pode acontecer? Se a operação bater no 0 a 0 e voltar e pegar o stop, já automaticamente vai pegar o stop no negativo. Porém, ele está identificando para ver como que ele pode fazer, porque acho que é trailing stop, né? Que alguns clientes tinham pedido, para a Lucy não dá para fazer, tá? Na Lucy não dá para ele incluir esse tipo de stop móvel que a gente fala. Então, os stop móveis que ele coloca aqui são fixos e eles caminham, não é pela pontuação, eles caminham por preço. Raquel mandou aqui, para estratégia sem aumento, ficou quanto mesmo margem de garantia? Vamos lá. Olá, Alex, tudo bem? Boa tarde. Raquel, a gente fez o teste para três estratégias. Então, a primeira estratégia, entra com 1 e faz o aumento normal, só que na configuração você vai colocar aumento 0. Aí tem o segundo, que entra com 1 e faz aumento duplo, e tem a terceira, que entra com 1 e faz aumento triplo, tá? Para todas essas três estratégias, a gente identificou que R$ 1.400 de trava é o suficiente para aguentar os movimentos. Pelo menos essa foi a garantia que aguentou o movimento de quase um ano de teste. Então, não chegou perto de pegar a trava, tá? Então, se eu entrei com 1 e coloquei 0, eu vou colocar uma garantia de 2.000 e 1.400 de trava. Por que a garantia é 2.000 e a trava é 1.400? E a trava não é 2.000? Ou então, Gabi, por que eu tenho que colocar uma trava de 1.400 e não posso deixar a garantia de 1.400? Porque a garantia e a trava, nós, pelo menos quando se referimos a isso, são coisas distintas. A garantia é o que você precisa ter lá na conta para poder rodar o robô e suportar o movimento, tá? A trava, a gente estipulou essa trava para que, se a corretora for estopar vocês, reduzir aquela taxa, porque muitas corretoras cobram de 10 a 20 reais por contrato quando elas te estopam. E por que essa diferença dos 2.000 por 1.400? Porque 1.400, gente, é 70% dos 2.000. A maioria das corretoras, quando dá 70% de garantia na conta, elas estopam um cliente. Então, por isso que a gente fez esse cálculo de ter 2.000 na conta. Porque se eu coloco 1.400 na conta e a corretora ela me estopa com 70%, então ela vai me estopar quando eu tiver com 980 pontos, com 980 reais negativo, né? Indo contra a operação. Então, por isso que a gente fez a relação. Então, Raquel, respondendo, tanto para a estratégia A, B e C que eu passei, você vai colocar 2.000 na conta com 1.400 reais de garantia, tá? Eu estou fazendo um estudo detalhado, igual eu fiz da versão 5.2, para ver se há a possibilidade da gente abrir margem para outras estratégias com a redução da garantia. Então, lembra que eu tinha passado o estudo para vocês da 5.2 e tinha estratégia lá que você podia usar R$ 600 por contrato de trava, né? Então, se fosse R$ 600 de trava, você tinha que colocar, se eu não me engano, era 800. Deixa eu só ver aqui, gente, porque eu não sei de cor. Você tinha que colocar uns R$ 860 na conta para você conseguir usar a trava de R$ 600. Tinha de 500, quem usa a trava de 500 tem que ter pelo menos R$ 750, a não ser que você tenha certeza que a sua corretora não te estopa antes disso, tá?
Aí tem muita gente que fala assim, Gabi, mas e se eu quiser entrar com 2 contratos? Tá, então se eu quiser entrar com 2 contratos, aumento normal, 2 contratos, aumento duplo, que aí seria 2 inicial, 4 adicional, ou 2 contratos, aumento triplo, que vai ser 2 inicial e 6 adicional. Eu vou fazer os 1.400 vezes 2, tá? Então eu vou multiplicar pela quantidade dos contratos iniciais, tá? Gabi, eu quero usar 1 para 5. Eu quero usar o aumento quíntuplo. Tá bom, eu quero usar o aumento quíntuplo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr 1.400 referente até o terceiro contrato, e o quarto e quinto eu vou repetir o valor da garantia. Então, eu vou usar, em vez de eu usar 2, eu vou fazer lá, vou aumentar 1 para 5. Então, eu não vou colocar 2.000 e 1.400. Eu vou botar 6.000 na conta e vou colocar 3.000, 1.400 vezes 3, gente. E vou colocar 4.200 como trava. E assim por diante, tá bom? Ai, Gabi, eu quero entrar com 3 e quero aumentar com... Eu quero entrar com 3 e quero aumentar com 6. Eu vou colocar também a mesma coisa. Vou colocar 6.000 na conta e 4.200 de trava. Vou fazendo sempre essa proporção. Porém, eu já estou fazendo os backtests para identificar essa estratégia de 1 para 5, identificar a estratégia de 1 para 10, enfim, para depois compartilhar com vocês. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Ah, uma coisa que me mandaram aqui, que era sobre o filtro de gap. Como que o filtro de gap ele funciona? O filtro de gap ele é o seguinte, gente. Quando o mercado ele abrir com gap de alta, o mercado ele só vai, o mercado não, o robô, ele só vai entrar se ele der sinal de venda. E quando o mercado ele abrir com gap de baixa, ele só vai entrar se der sinal de compra. Porém, existe um valor de gap que ele precisa identificar para que seja ativado esse filtro. Então, se ele identificar um gap inferior a 450, ele não vai ativar o filtro de gap. E ele vai procurar o sinal daquilo que ele estiver monitorando, e se der o sinal daquilo que ele estiver monitorando, ele vai entrar. Agora, se o gap ele for aberto tanto na alta quanto na baixa, numa diferença superior a 450, aí sim, o filtro é ativado, e se ele tiver num gap de alta, ele só vai entrar se der um sinal de venda. Se estiver monitorando compra e der sinal de venda, ele não vai comprar, e vice-versa. Outra coisa que o pessoal às vezes pergunta, que quer entender, sobre os alvos que ela busca. Então, é assim, gente. A Lucy, desde as anteriores, ela tinha alguns dispositivos, digamos assim, para poder preservar o capital de vocês. Então, hoje a 5.3, como que ela funciona? A gente vai entrar na operação e cada cliente tem o seu alvo cadastrado, tá? A partir do momento que ela entrou na operação, se ela passar de 50 minutos, ela não vai buscar mais aquele alvo. Ela vai buscar 100 pontos como alvo, tá? E se passar de 1 hora do início da operação, aí ela já vai ativar aquele outro dispositivo, que é ficou positivo, vai fechar. Como a gente trabalha como ordem a mercado, né? A gente já não deixa lançadas as ordens lá, então pode ser que muitas vezes, o que pode acontecer? Se a gente não tiver ordem o suficiente para a quantidade de pessoas que estiverem
disponíveis para a ordem fechar, pode ser que algumas pessoas saiam no 0 a 0, outras um pouco no positivo e outras um pouco no negativo. Então, é assim que funciona para vocês terem, para vocês, enfim, sanarem a dúvida que vocês têm sobre em que momento que vai mudar a pontuação do alvo que eu escolhi dentro de uma operação. E aí, novamente repetindo, já pegando o gancho, que tem muita gente que fala assim, poxa, mas aí a gente fica muito tempo na operação, aí dá aquele calor todo e quando o negócio vai para o gain, ela fecha no 0 a 0 ou fecha um pouquinho no negativo. Para quem atua, né, gente, no mercado de trade, day trade, seja ele manual ou seja ele com robô, eu, particularmente falando, eu acredito que 80% é o psicológico. Então, quando a gente está numa operação há mais de uma hora, que a operação ela está indo contra, e aí a gente está sentindo aquele calor que chega a dar até dor de barriga, eu acho que o mais importante naquele momento é a gente se proteger o nosso capital. Então, a Lucy 5.3, ela busca dar o gain o mais rápido possível e quando ela não dá o gain, ela busca preservar o nosso capital, né? Para a gente não chegar a ter os casos de zeragem de conta como aconteceu antes. Então, por isso desse do 0 a 0. Mas, como eu falei, o Anderson já está vendo uma possibilidade, uma maneira, uma melhor maneira da gente conseguir colocar um stop móvel para que ele acione no 0 a 0 e continue na operação, ou para que ele acione um pouco antes, mas aí a gente tem aquele risco de se dar aquela voltadinha depois do 0 a 0, pegar no stop e acabar fechando negativo. Mas assim que a gente conseguir, assim que a gente, não, né? Assim que ele, porque o professor é quem programa, conseguir entrar num melhor consenso, com certeza, ele vai fazer e vai disponibilizar para a gente. Eu vou dar uma olhadinha aqui no outro grupo para ver se tem alguma mensagem. Oi, Jonas. Boa tarde, tudo bem? Jonas, aproveitando que você chegou, tem alguma dúvida que você tenha para já colocar aqui pra gente? Depois eu vou deixar disponível. Eu já respondi aqui as dúvidas que me mandaram até agora. Ah, gente, lembrei de uma coisa aqui também, que às vezes é um impasse, tá? É muito complicado quando a gente opera, quando a gente lida com o dinheiro das pessoas, né? Quando a gente lida com o dinheiro de vocês, ou quando a gente faz qualquer operação com o nosso dinheiro. Então, às vezes, a gente fica num grande impasse, tá? Porém, pensando em algumas coisas que já aconteceram aqui, então, isso não está incluso, né, naquilo que é vendido para vocês,
mas sempre que possível, o professor ele concordou e ele apoia fazer esse tipo de coisa. Então, assim, quando a gente entrar numa operação, que a operação de repente ela vai muito contra, seja por uma notícia que seja uma notícia que aconteceu e a gente, enfim, o algoritmo ele não opera notícia, né? Ele opera pelos cálculos matemáticos, mas sempre que agora a gente identificar que existe algo, né, que pode ser que não reverta a nosso favor, a gente vai informar para vocês. Porém, a decisão de se manter na operação ou não, ela é de vocês. Só que o que a gente tem que ter o que a gente tem que ter muita consciência é o seguinte, referente a isso, né? Que a gente fica no impasse aqui. Se o mercado ele vai contra e de repente o Anderson que entende de mercado, porque nós somos leigos, né? Muitas pessoas são leigas. Eu tô começando, né? Mas tem gente que é bem leigo, tá bem no início mesmo. Então, assim, se o Anderson ele tem uma opinião como programador, como grafista, sabe? Como na análise do mercado, e ele passa para vocês resolvem ter uma atitude baseado na opinião, na sugestão que ele deu ou na análise que ele deu. E o mercado, ele continua, ele vem, ele vai à volta, ele muda e vai a favor, né? Aí muitas vezes o pessoal fica, poxa, mas ele falou e o negócio acabou dando gain. Em contrapartida, se ele não dá a opinião dele e o mercado vai contra e a gente fica esperando voltar e o robô ele tenta fazer o máximo possível, mas o cálculo ele não funciona porque teve uma notícia que influenciou, enfim, ele não opera a notícia e as pessoas zeram a conta. Aí o pessoal fala, poxa, ele podia ter dito. Então, nós pensamos que sim, vai ser melhor. Quando o mercado ele apresentar que ele vai ir contra mais de 2.000 pontos, aí sim a gente vai passar uma análise, se possível, quando o Anderson estiver aqui, para que vocês tomem a decisão. Porque assim, hoje o robô, a gente sabe que o stop do robô é a garantia que você tiver na conta. Sempre foi assim, né? A Lúcia, ela precisa de margem para poder suportar movimentos, porque ela trabalha com pullback. Quando ela entra e vai direto para o gain, tá lindo. Agora, quando ela vai contra, que isso pode acontecer, e pode acontecer muitas vezes, antes mais, agora menos, precisa ter garantia na conta, né? Então, assim, hoje nós já conseguimos identificar que para essa estratégia dá para ter um stop de 1.400. Então, o máximo que você pode perder, antes era 2.000, agora é 1.400. Vou refazer os estudos que eu fiz na 5.2 para 5.3, para identificar se a gente consegue reduzir os stops, como a gente já estava podendo fazer com a 5.2, né? Tanto que nós temos clientes que com a 5.2, buscando alvo de 150 pontos, estavam usando aí um stop menor. Nós não chegamos a fazer o teste pela estratégia compartilhada, a gente só fez teste pelas estratégias a gente só fez estudo e teste pelas estratégias que eu compartilhei. Então, em relação ao stop, o stop vocês podem cadastrar, mas não dá para a gente cadastrar stop sem ter um fundamento. Então, assim, até a versão 5.2, o stop da Lucy, até umas 2 semanas antes da 5.3 ser lançada, o stop da Lucy sempre foi o valor que a gente tem na garantia. Hoje o stop da Lucy é 1.400 para aquelas 3 estratégias que eu expliquei para vocês. A trava de 500 reais, então... Raquel, eu não entendi. A trava de 500 reais, então, pode ser usado ou somente os... Pode ser usado... Você vai levar em consideração 500 reais, Raquel, se você estiver entrando com a estratégia de 1 para 3, que aí vai ser considerado 500 reais por contrato.
Mas um contrato sozinho, não. Um contrato sozinho sem aumento, porque o que acontece, Raquel? Aí você fala assim, poxa, mas eu estou entrando 1 para 3. É que quando você entra com 1 para 3, o seu médio melhora. Seu médio melhora e você sai mais, você tem a probabilidade de sair mais rápido da operação. Então, por isso que o 1.400 ele suporta para os 3 e não só para um sozinho. Pelo teste na versão que a gente fez, não suportou. Não sei se eu consegui me fazer clara. Mas daqui no máximo umas 2 semanas eu estou liberando um novo estudo para vocês, tá bom? Para identificar qual foi o rebaixamento máximo, mais detalhado de cada uma das estratégias. Ah, Jonas, eu não entendi a sua pergunta. Bom, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui com o que eu falo. Não, eu falo na mesma. Aqui. Gente, quem compra robô para realmente não precisar ficar olhando, certo? Concordo com vocês plenamente. Então, o robô Lucy, para você colocar ele e não olhar, a garantia é de 2.000, a trava é de 1.400. Pegou a trava, pegou. Não pegou a trava, você foi para o game. Quando a gente pede para que os clientes olhem o robô durante a operação, é justamente porque tem dúvidas que depois o cliente ele quer saber e aí a gente não vai conseguir responder se ele não tiver falado, acompanhado e falado e mencionado naquele momento. Mas sim, quem compra robô, gente, é para não olhar. Só que acho que todo mundo já percebeu que o mercado de day trade, ele é um mercado viciante, né? Uma vez que a gente entra, a gente quer ficar olhando o tempo todo, aí a gente começa a estudar sobre, né? As pessoas que operam na mão, que operavam, que antes de entrar no robô operavam na mão, elas têm um comportamento totalmente diferente de quem nunca operou nesse mercado e iniciou diretamente com o robô. Porque o intuito do robô é para tirar a emoção, para que as pessoas não olhem. O intuito do robô, pelo menos o intuito da Lucy, né? A gente ainda não conseguiu chegar para que ela seja um robô que entre todos os dias, que dê gain altos todos os dias e que isso seja rápido, né? Ela tem uma assertividade boa, ela teve no passado, ela também teve no presente, ela teve poucos dias de loss, porém ela teve alguns loss que foram altos, né? E que machucaram muito todo o bolso de todos vocês. Mas não tem como, ainda não existe. O Anderson ainda não criou. Eu disse que um dia ele ainda vai conseguir chegar, para ele não subestimar, porque ele vai ter essa capacidade de conseguir criar um robô que entre todos os dias, entre 2, 3, 4 vezes, dê gains altos e rápidos e que garanta 0% de loss. E com certeza o dia que ele fizer isso, se vocês forem clientes, vocês vão ter direito a essa versão, mas hoje em dia, infelizmente, a gente ainda não tem, né? E o cliente realmente, ele não precisa ficar acompanhando a operação, não. Na verdade, é uma opção mais do cliente acompanhar para poder entender. Aí, gente, vou ver se tem mais dúvida. Eu vou falar de novo.
As meninas me pontuaram aqui duas informações que eu já mandei por mensagem. Gente, é muito importante, tá? Vocês que são usuários da Lucy, acompanhem pelo menos o grupo de comunicados oficiais. É muito importante vocês verem as mensagens que a gente manda, porque muitas vezes a gente manda coisas lá e passam despercebidas. E tem atitudes que a gente não pode tomar se não for com autorização de vocês, tá? E tem certas coisas que, se vocês não alterarem como clientes, às vezes podem ter resultados que não são tão bons. Eu avisei todo mundo por mensagem, porém eu vou repetir para quem está com o robô hospedado aqui com a gente, tá? E não tinha trava cadastrada, estava com 0 de trava. Nós cadastramos a trava de R$ 1.400, proporcional aos contratos, tá? Então, se a pessoa entrava lá 10, 20, 30, 40, 50, a gente fez o cálculo da trava e cadastramos as travas. Para quem já tinha trava cadastrada, a gente não alterou. Então, você precisa decidir se você vai querer seguir o padrão ou se você vai manter a sua trava. Outra coisa, vale a pena. Eu não consegui, infelizmente, ainda sou nova nesse tipo de tecnologia, eu ainda não consegui fazer com que eu espelhasse a minha tela, porque eu queria abrir com vocês a foto do estudo que eu mandei, para poder ir mostrando e explicando cada uma das coisas. Mas é interessante, se vocês quiserem, vocês viram lá que o que vai diferir da estratégia 1:0 e 1:3, pelo menos baseado naquele estudo, vai ser o saldo total. Então, realmente, os dias que tem aumento de posição, quem entra 1:3, além de ficar com o saldo médio melhor, né? Tem fechado com saldo positivo melhor. Mas se não está se sentindo confiante ainda e confortável, usa 1:0, né? Só para vocês terem uma noção, eu vou abrir aqui rapidinho, não sei se vai interferir na imagem. Tá interferindo aí na imagem, Má? Não. Que eu saí da tela? Não. Que é para poder falar para eles. Eu vou falar para vocês o quanto que suporta. Eu já encaminhei essa planilha, a foto dessa planilha para vocês, mas eu vou falar para vocês mais ou menos o quanto que suporta, né, a operação. Quando a gente usa as garantias que a gente tem utilizado. Fez uma pergunta, não sei se foi antes de você responder depois, mas é a mesma coisa que você explicou. Peraí que eu já vejo. Então, assim, gente, ó, se eu entrei com 1.400 contratos, se eu entrei com a estratégia A, se não fizer nenhum aumento de posição, então fez a entrada lá. Então, se eu tô com a estratégia de 1:0, a operação precisa andar 7.000 pontos contra o meu preço para que eu zere para que eu pegue a trava de R$ 1.400, para que eu perca R$ 1.400 por contrato. Se eu entrar com a estratégia B, que é de 1:2, então sem nenhum aumento de posição, ele vai continuar precisando que entre contra 7.000 pontos. E a mesma coisa o terceiro. Agora, quando tem o primeiro aumento de posição, tá? Então, eu tenho o primeiro aumento de posição. Eu entrei lá com 1:0. Antes precisava entrar 7.000 pontos contra para eu pegar minha trava, agora tem que andar 3.500 pontos. 1:2 tem que andar 1.750 pontos. 1:3 tem que andar 1.150 pontos. Teve mais um aumento de posição, então teve a entrada e 2 aumentos de posição. Se eu entrei 1:0, o mercado ele tem que andar contra menos 2.333 pontos para que eu pegue a minha trava de 1.400. Para pegar na estratégia de 1:2, tem que andar 1.167 pontos.
E para pegar de 1 para 3 tem que andar 767 pontos. E o que a gente analisou é que nesses backtest que a gente fez do ano todo, não chegou a andar tudo isso. Então não pega a trava, não pegou a trava nenhuma vez do período que a gente fez, que foi de 1º de abril de 2020 até 30 de 11 de 2020 e depois de 11 de janeiro de 2021 até o último dia útil de março agora de 2021. Não ter aumento de posição, sim, o Anderson já estudou isso de não ter aumento de posição, mas só daria certo se a Lucy entrasse em operações que só vão direto para o gain. E como isso não tem como prever, infelizmente ele não consegue. Ele já tentou fazer a Lucy sem aumento de posição, mas ela precisa de aumento de posição quando a operação vai contra. Porque nem sempre, né? Digamos assim, acho que uma vez o Anderson ele falou para mim que é uma média de 80%, 80% das vezes o mercado ele faz os pullbacks, né? Então, ele começa um exemplo, ele começa em baixa, aí depois ele sobe, depois ele desce, tem uma movimentação. Porém, dependendo de quantos pontos ela anda, tem dias que se você não tiver o aumento de posição, você não vai retornar para o seu 0 a 0, você não vai voltar, o mercado não volta para o médio, né? Às vezes ele volta no dia seguinte, mas aí já seria swing trade, aí o pessoal já teria que dormir posicionado e não, a gente não aconselha isso, nem faz análise para isso. Então, infelizmente, da maneira que está, não dá para a Lucy não fazer aumento de posição. Gustavo, desculpa a pergunta, não entendi a sua pergunta. Pessoal, algumas pessoas me perguntaram assim que por que às vezes a gente não consegue falar pelo telefone, tá? Quando vocês entram em operação, pensem o seguinte, tá? São 100, 120 robôs que estão atuando, tá? Quando um cliente liga para a gente durante uma operação, as ligações normalmente elas não são rápidas. Então, se eu tenho 120 pessoas que precisam que eu esteja livre para poder falar com elas, então por isso que muitas vezes a gente não consegue atender vocês por ligação. Então, o que vocês precisam precisa ser ou por mensagem escrita ou por áudio. E aí, conforme a gente vai escutando, eu e a Paula, a gente vai tendo as atitudes aqui, principalmente naqueles momentos críticos, sabe? Quando está bem perto do fechamento da operação, ou a gente precisa tomar uma decisão, porque a gente precisa olhar robô a robô. Então, assim, a gente tem que ter muita agilidade, tem que ter muita atenção. Então, quando às vezes a gente não consegue atender as ligações de vocês, não é porque a gente não valoriza vocês como clientes, pelo contrário, é justamente porque a gente valoriza, porque a gente tem que estar muito atento naquilo que a gente está falando. Mas sempre que vocês mandou uma mensagem por escrito ou mandou um áudio, viu que a gente não conseguiu responder em até 24 horas, aí, por favor, a gente pede a gentileza que vocês nos avisem novamente, porque às vezes passa despercebido, ou às vezes a gente entra no WhatsApp e já dá lá que a mensagem já tá lida, e aí se a gente esquece de colocar lá que a gente não leu, passa despercebido. É algo que a gente tenta ao máximo não errar, mas infelizmente às vezes a gente acaba errando com isso. Então, mandamos uma mensagem, viu que não conseguimos, não respondemos vocês, dá só uma avisadinha, porque não é por mal. A gente aqui tem a intenção de ser o mais eficiente possível, né, para ajudar vocês. A gente trabalha, a gente se empenha muito aqui no que a gente faz. A gente tem ideia, tem noção do quão importante, o quão sério é a gente mexer com o patrimônio de vocês.
Pessoal, eu não achei aqui mais nenhuma pergunta. Se vocês forem lembrando, também é a primeira que a gente está fazendo, nem todo mundo tem a disponibilidade. Se lembrar de alguma coisa, de repente, que eu não falei, por favor, manda. Se tiverem sugestões do que vocês gostariam, a gente pode marcar outras lives, outras vezes, enfim, para explicar outras coisas. E eu acho que é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou disponibilizar depois, deu mais ou menos aqui, deu 50 minutos. Depois eu vou disponibilizar para vocês o link para vocês acessarem. Vou só dar mais uma olhada aqui para ver se tem mais alguma dúvida. Bom, gente, acho que é isso. Não, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Eu vou encerrando por aqui, vou disponibilizar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, vocês já sabem, mandem. Ah, importante, procurem mandar no privado. Nem sempre a gente vai conseguir responder pelo grupo. Nem sempre a gente consegue acompanhar aquele grupo que vocês têm, que é o de clientes. Às vezes a demanda é muito grande, então às vezes acaba passando despercebido as mensagens. Então, para ter certeza que a gente vai conseguir responder vocês, manda no privado, porque aí fica mais fácil para a gente conseguir ter certeza que todo mundo foi respondido, tá bom? Ah, não tem problema, Alex. Depois você dá uma olhada aqui. Se tiver alguma coisa que você tenha esquecido, aproveita que dá tempo. Eu vou ficar mais 2 minutos aqui na live. E aí eu vou encerrar. Agora são 15h33, quando for 15h35 eu encerro. Ah, gente, para quem não sabe, tá? Todo mundo aqui utiliza os robôs, né? Eu iniciei como cliente, eu não iniciei como funcionária. E então, assim, o dia que vocês têm loja, a gente também tem. Então, diferente do que às vezes algumas pessoas. Diferente não, né? Talvez as pessoas não saibam, mas a gente quer muito que isso dê certo e não só para poder vender robô, mas é porque a Lucy ela foi criada como uma esperança para muita gente, né? Para mim, enfim, tem algumas pessoas que conhecem a minha história, mas assim como para mim, para outras crianças, para outras pessoas, a Lucy ela é uma esperança, né? Em meio ao que a gente tem vivido, né? A gente quem é assalariado, viver trabalhando demais para ganhar pouco. Então, é uma maneira de repente, a gente conseguir tirar um dinheiro do mercado para complementar e conseguir dar um pouco mais de conforto para nossa família, ou até poder, de repente, se desescravizar de um serviço, de um trabalho formal, que às vezes as pessoas ficam porque não acham, não encontram uma outra opção, uma outra solução. Então, o intuito da Lucy foi para trazer esperança, foi para trazer coisas boas. Infelizmente, nesse ano de 2021, a gente teve alguns dias que foram muito fatídicos para pessoas que já estavam, para pessoas que iniciaram. Então, é muito importante o gerenciamento de risco de vocês, né? Às vezes nós não podemos encarar o mercado de renda variável ou qualquer bot que existe nesse mercado, qualquer robô que exista nesse mercado como um caixa eletrônico, as coisas não funcionam assim, né? A gente tem pressa, o ser humano,
ele tem pressa em conseguir as coisas, mas às vezes é melhor a gente ir um pouquinho mais devagar, né? Vamos fazer um contrato, vira 2, depois vamos fazer 2 contratos, vira 3, para que quando tiver um dia fatídico, como houve alguns dias fatídicos deste ano, a gente não sofra tanto. É uma coisa que eu sempre falei desde que eu entrei e tive contato com outros usuários da Lucy, é que o loss ele dói. E ele dói na alma. E não importa se é um loss de R$1, de R$10, de R$20, de 100 mil, ele vai doer. Ele sempre vai doer. Porque a gente não quer perder. A gente já passa por muita perda. Então a gente não. É um meio de esperança que a gente não quer perder. Mas a gente, infelizmente, a gente não tem como garantir que todas as vezes a gente vai ser vitorioso. Então, o que a gente puder, o que vocês, né, como clientes, como gerenciando o patrimônio de vocês também, porque querendo ou não, é um patrimônio de vocês, né? Não, eu falo que não existe certo e errado, né? Existe a estratégia adequada para cada tipo de cliente, né? Cada pessoa tem um perfil, cada pessoa lida no mercado day trade com o loss de uma maneira diferente. Então, não existe certo e errado. Então, você precisa analisar o que é importante para você, o que faz sentido para você, o que você aguenta e o que você não aguenta. E a partir disso, você aumentar mais a mão, ou diminuir a mão, ou tentar entender e descobrir alguma outra estratégia que se adeque mais ao seu perfil, né? Tem alguns clientes, eu falo que né, como cliente, quando eu entrei na Lúcia, eu operava na mão. Então, o meu objetivo, a minha meta era R$50. E aí a Lúcia começou a dar tanto gain que tinha dias que R$500 para mim não era bom. Só que se a gente for ver, gente, ganhar R$500 em um dia de trabalho hoje, às vezes trabalhando aí 8, 10, 12 horas por dia, tem gente que trabalha tudo isso e não consegue em um dia. Então, é aquilo que eu falo, né? Se adaptem ao perfil de vocês, né? Tragam o mercado day trade, a Lúcia, enfim, para o perfil de vocês. Que quando a gente tiver um dia de loss, ele não vai deixar de doer, mas pode ser que ele doa menos, né? Vamos utilizar aquilo que a gente teve de erro para ver o que a gente pode fazer de melhor lá para frente, de melhor para o futuro, né? E vocês podem ter certeza, assim, que se tratar do algoritmo Lucy, que se tratar de atendimento, tudo que envolver a Alphabot e os clientes, que o Anderson e todos nós aqui como equipes, a gente é muito empenhado, a gente realmente tem, a gente valoriza muito isso e a gente acredita que é algo que o mercado é cíclico, né? Hoje ele dá, amanhã ele tira, e depois de amanhã ele volta a dar. Então a gente acredita sim que com a dedicação, o trabalho, sabe, os detalhes, a gente vai conseguir sim a voltar a ter aquele período vitorioso que a gente teve durante um bom tempo de Lúcia. Bom, gente, é isso. Vou parar por aqui, não veio mais nenhuma pergunta. Depois eu disponibilizo o link para vocês. E é isso. Um excelente fim de tarde aí para vocês. E amanhã, mais um dia de trade. Vamos fechar todo mundo feliz e contente. E é isso. Beijo, pessoal.